Pai do Senhor Jesus, boa tarde. Como vocês estão hoje, dando sequência aqui, nós vamos entregar uma palavra de Deus em Efésios. Lembra que nós entregamos, vocês devem ter recebido algumas mensagens em Efésios. Vamos entregar mais uma palavra em Efésios, capítulo 4. Nós falamos aqui, versículo 7 ao versículo 13, salvo engano. E agora vamos entregar Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, cujo tema: você sabe o que é a unidade do Espírito? Você já sabe? Você já ouviu a palavra, essa palavra, ou outra palavra falando desse mesmo tema? Então você vai ouvir sobre isso aí. Versículo 1, capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digna a vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, e procurando aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma esperança de vocação. Uma só esperança de vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios, capítulo 1, versículo 6. E o tema: você sabe o que é a unidade do Espírito? Então, primeiro versículo aqui, o que fala? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digna a vocação que foi chamados. Você já foi chamado para uma vocação, sabia? Você já foi chamado para essa vocação? Eu fui chamado para essa vocação. Então, se você foi chamado para essa vocação, então você precisa andar com dignidade. Digno dessa vocação que você foi chamado. Nós fomos vocacionados para quê? João fala que somos chamados para ser filho de Deus, ou Paulo fala que somos vocacionados para ser conforme a imagem daquele que nos chamou, para ser varão perfeito em Cristo. Nós somos chamados para ser habitante de outra cidade, uma nova Jerusalém que Deus, que João viu em visão de Deus, ela vindo do céu, a nova Jerusalém. Você foi vocacionado para você ser habitante, morador, residente dessa cidade. Então devemos andar de maneira digna com essa vocação. Se você foi vocacionado talvez para um ministério, nós falamos aqui, você ouve de tudo aqui, sobre o ministério de Cristo, o dom de Cristo. Se você não recebeu essa palavra, vai receber ainda, sobre os cinco aspectos do ministério de Deus, que fala através da mão. Vou falar aqui para pessoas que são vocacionadas para esse ministério de Jesus. Você foi vocacionado, o que você está fazendo hoje? Se o Senhor já te chamou para esse ministério. Correto, pessoal? Versículo 2, o que fala versículo 2? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, de que maneira podemos viver com dignidade de acordo com a vocação? De que maneira nós vamos andar com dignidade? Aí Paulo fala aqui, com humildade. Lembra de Jesus? Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Se Jesus é humilde de coração, meu amado, meu irmão, minha irmã, por que você e eu não devemos ser humildes? Você já percebeu, quando você está no meio de pessoas, não sei se você é assim como eu, observador, mas em pouco tempo você vai notar quem é humilde e quem é arrogante, soberbo, quem demonstra isso aí. O servo de Deus, ele tem que ser uma pessoa humilde. Não importa se ele tenha posses ou não, se ele tem muita posse ou não, ele é uma pessoa humilde porque o Espírito Santo está na vida dele, o Espírito Santo nos leva a ser pessoas humildes, correto? Com mansidão. Aí eu estava aqui meditando agora há pouco na palavra, eu lembrei de Moisés de novo. Moisés, ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, e veio no palácio para sofrer. Você viu o povo de Deus, que sofrimento lá, estava lá de escravo ali, para poder comer, só pela comida, e ele foi para o lado de lá, deixou de ser príncipe lá, no Faraó, para sofrer, só para ver Deus agir de acordo com a promessa dele. Então isso aqui, humildade, atitude humilde de Moisés, correto, pessoal? Atitude mansa, aliás, de Moisés. Ele agiu com mansidão ali, isso é mansidão. Outra coisa, com longanimidade. O que é longanimidade? É você ser vagaroso em irar-se, alguém que demora para entrar em estado de rancor. Esse é humilde, a pessoa longânima. Ela não se ira facilmente, não. Ela tem a pessoa na vida dela, tem pessoa, qualquer situação, a pessoa explode, não é? Não, o cristão verdadeiro, ele é longânimo. Ele é vagaroso em irar-se. Ele demora para entrar em estado de rancor. Isso é a característica de tudo que você deve ter e que eu devo ter também.
Terceiro ponto aqui, sobre a unidade do Espírito, tenho que procurar o que? Guardar. Aliás, agora eu vou chegar no ponto mesmo que eu estava, do tema que eu falei. Procurando aguardar a unidade do Espírito. Procurando aguardar a unidade do Espírito. Versículo 3 fala sobre isso. Procurando aguardar a unidade do Espírito, de que forma? Pelo vínculo da paz. É isso, né? Vivendo em paz uns com os outros. De que maneira, então, você vai guardar a unidade do Espírito? Procurando viver em paz. Assim deve ser a igreja do Senhor. Assim deve ser a nossa vida, onde você está, você e eu. No meu lar, eu tenho que procurar guardar a unidade do Espírito. No meu trabalho também, de que maneira? Vivendo em paz. Não é fácil às vezes, você sabe que não é. Todos nós temos essa dificuldade às vezes, mas pela palavra de Deus, procurar viver em paz com os irmãos, onde nós estivermos na nossa casa, fazer o possível. Aí você está aguardando o quê? A unidade do Espírito. Por quê? Por que nós temos que procurar guardar a unidade do Espírito? E vem a resposta do versículo 4, a continuação, aliás, versículo 4. Há um só corpo, há um só Espírito, como também todos foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. De novo aí, ó, da vossa vocação. Então, de que maneira que nós vamos... por que então que temos guardado a unidade do Espírito? Porque há um só corpo. Que corpo é esse que Paulo está falando aqui? Qual corpo? A igreja. Paulo foi o maior doutrinador da igreja, diz os estudiosos, e é verdade. Guardar a unidade do Espírito como? Porque há um só corpo. A igreja. A igreja é o que? É o corpo de Cristo. Um só Espírito. Que Espírito? É o Espírito do homem? Não, é o Espírito Santo. Há um só Espírito operando no meio da igreja, no meio dos cristãos. E esse Espírito é o Espírito Santo. E há uma só esperança da vossa vocação. Há uma só esperança. E que esperança? Paulo fala em outra ocasião, em outra carta. Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa esperança é quem? Jesus. Ele foi preparar lugar para nós. Jesus é a nossa única esperança. Nesse mundo que estamos vendo aí hoje, a nossa esperança, ela é Jesus, chama-se Jesus Cristo. A nossa esperança. E ele continua, Paulo falando aqui, procurando um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Né? Um só Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus Cristo, já falamos. Né? O único Senhor, na verdade, é o Senhor Jesus, é o Senhor, o nosso Salvador. É aquele que devemos entregar o senhorio da nossa vida a Ele, porque Ele é digno, Ele fez a obra que o faz digno de ser o nosso Senhor, o Senhor de toda a igreja. Uma só fé, como fala Hebreus 11:1, né? A fé é o que? O firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então isso é a fé, uma só fé. A fé bíblica é a única, a nossa fé em Jesus, a nossa confiança em Jesus para a salvação. Um só batismo. Aí você pensa, está falando de que aqui? Para mim aqui o batismo com o Espírito Santo. Por quê? O batismo nas águas é algo que é externo. Todo mundo vê. Você sabe que nem todos ali é sincero, né? Nem todas as pessoas batizadas nas águas são salvas verdadeiras. Isso concorda comigo. Então quando Paulo fala um só batismo, ele está falando do batismo com o Espírito Santo, que é uma coisa interna, que você e Deus sabem, mas que manifesta. Quando você é batizado com o Espírito Santo, vai manifestar os dons na sua vida. Vai manifestar os sinais na sua vida. É impossível, amados. Por isso que eu digo, esse canal aqui, você vai ser abençoado grandemente. Você vai ouvir coisas que não ouve facilmente. Quando você é batizado com o Espírito Santo, duas coisas vão acontecer na sua vida. Duas coisas, presta atenção. Você vai ter os dons na sua vida espirituais e vai acontecer sinais de Deus na sua vida. Isso é a prova que você foi batizado com o Espírito Santo. É impossível uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e não manifestar nele a vida dos dons espirituais e os sinais de Deus que você vê lá na Bíblia, na vida do ministério de Jesus Cristo, no ministério dos apóstolos, no meio da igreja primitiva dos cristãos. Correto? Versículo 6. Vamos ver o que fala o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós. Um só Deus e Pai. Por isso nós falamos que Ele é o soberano. Porque existe só um Deus. Outros aí estão falando de outros deuses. Tem nações que adoram outros deuses. Mas nós
a igreja, adoramos o único Deus verdadeiro, que é soberano, que é sobre todos, e por todos e em todos. E o que fala? Paulo também aos Romanos: se Deus é por nós, quem será? Ele é por todos nós, quem será contra nós? Correto? Então, tudo isso que eu falei aqui, amados, tudo isso que eu falei aqui, resume nessa expressão: unidade do Espírito. Aí vamos para o tema, que nós fizemos falando com isso. Você sabe que é a unidade do Espírito, é isso que tudo falamos. Tudo isso que falamos, Falamos sobre o seu corpo, sobre o seu espírito, falamos sobre vocação, que nós somos vocacionados, que temos que guardar a unidade da fé, viver de acordo com a vocação, que existe só um corpo, um só espírito, uma esperança, uma só fé, um só Senhor que é Jesus, uma só fé, a fé em Jesus, um batismo do Espírito Santo, batismo nas águas, que é uma ordenança da igreja que João Batista fala, que ele vem pregando, correto? E que Deus é sobre todos, o Pai de todos. Isso é o que? Tudo se resume nessa palavra, que é um tema que chama-se a unidade do Espírito. Amém? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, tá? Nos ajude aí, mesmo os vídeos pequenininhos, shorts, ali você compartilha também, você deixa o seu like, deixa o comentário, vai ajudar o canal a crescer, por que não deixar? E nesse vídeo também, compartilhe nossos vídeos. Você vai estar ajudando no crescimento desse canal. A paz do Senhor Jesus, um forte abraço, que Deus abençoe e boa tarde.